E aí pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para mais uma aula do nosso curso de História da Igreja, a aula de número 9. E na aula de hoje a gente vai falar então sobre a Santa Inquisição. Antes de prosseguir, então já deixa o teu like, te inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos, comenta aí embaixo, viva Cristo Rei, viva a Santa Igreja Católica. Envia esse vídeo para quem tu acha que vai curtir ou que precisa assistir ele. Beleza? E agora, sem mais enrolação, bora para nossa aula. Bom, na aula passada a gente viu sobre a convocação e o resultado da Primeira Cruzada, e hoje a gente então começa quase um século após a realização dessa Primeira Cruzada, quando tinha ganhado força a heresia cátara. Essa heresia, ela dizia que o corpo é ruim e deve ser destruído. E há relatos de que esses cátaros, eles faziam todo tipo de crueldade, inclusive com crianças. Por isso, naquela época, quando o povo, a plebe, pessoas comuns, eu, imagino que tu, viam um herege cátaro, eles faziam justiça com as próprias mãos. Iam lá e linchavam aquela pessoa até a morte. Além disso, também ocorria do Estado, muitas vezes, acusar alguém de heresia, que muitas vezes era um inimigo do Estado, alguém que era um desafeto do rei, acusava de heresia para poder condenar aquela pessoa, já que ela não tinha nenhum outro crime para ser condenada. Em face desses abusos que estavam acontecendo, a igreja decidiu intervir e criou o Tribunal da Santa Inquisição, no final ali do século XII. Assim, sempre que houvesse suspeita de alguma heresia, era a igreja quem ia investigar e constatar se era verdade que aquela pessoa que estava sendo acusada era uma herege ou não. E não houve tortura. A igreja não torturava ninguém. Inclusive, ela sequer aceitava confissões feitas sobre tortura. Ah, mas e aqueles instrumentos de tortura que meu professor de história mostrou na escola? Muitos deles sequer existiam naquela época, ou se existiam, eram usados para outros fins. Quer um exemplo disso? A Iron Maiden, a Dama de Ferro, que seria uma espécie de sarcófago repleto de espinhos de ferro, onde tu fechava a pessoa dentro. Isso não existia. Diversos desses instrumentos de tortura foram invenções posteriores, criadas por propagandistas anticatólicos que queriam denegrir a imagem da igreja. E bom, como vocês podem notar, eles conseguiram. Tá, mas e a igreja não queimava bruxas? A igreja nunca queimou ninguém. Inclusive, a questão de se queimar bruxas era algo que a gente encontrava muito na Inquisição protestante. Agora, a igreja católica, ela não executava as penas. Ela sequer dava penas para as pessoas. Ela simplesmente constatava se o réu era culpado ou inocente. Feito isso, ela entregava o réu às autoridades civis caso ele fosse culpado. E a partir daí, era o Estado que ia aplicar a pena caso decidisse aplicar uma pena àquela pessoa. E a pena que o Estado julgasse que devesse ser aplicada. Por exemplo, na França, do rei São Luís IX, sobre quem a gente vai falar na próxima aula, aqueles que eram pegos blasfemando, São Luís ordenava que tivessem os seus lábios queimados com ferro quente. E até mesmo o Papa interviu pedindo para que as penas que ele aplicava fossem mais brandas. Então o que a gente pode ver é que a Santa Inquisição não foi nenhum horror como foi pintado pra gente na escola. Muito pelo contrário, ela foi um dos maiores avanços jurídicos da história humana, impedindo que muitas pessoas fossem linchadas até a morte e que muitas injustiças fossem praticadas pelo Estado. Além disso, ao longo dos seus 3 séculos de existência, menos pessoas foram condenadas à morte em decorrência dos julgamentos da Santa Inquisição do que a Revolução Francesa assassinou em uma única semana. Revolução essa que é tida como um grande marco da liberdade pelos liberais, pelas pessoas que são inimigas de Deus e que propagam a democracia liberal como um ídolo, como um bezerro de ouro na nossa sociedade moderna. Revolução Francesa essa que foi de fato um ponto de virada, um evento marcante na história, um evento que marcou definitivamente o fim da civilização ocidental, que a gente vê hoje jogado às traças, enlameado de pecado, na miséria moral. E bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Mais uma vez lembro, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, ativem o sininho das notificações, rezem uma Ave Maria por mim e, se possível, coloquem meu nome nas intenções da Santa Missa. Beleza? Muito obrigado então pela companhia, que Deus abençoe e converta vocês e as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda sempre por vocês. Forte abraço e até a próxima!